O melhor é não pensar. Estou vendo com a imaginação 1000 fisionomias a me torcer o nariz, 1000 narizes com esta superior conclusão. O melhor é não pensar. Não pensar em quê? Na morte? Na vida? Em si mesmo? Nesse caso é preciso ter um cuidado extremo de não pensar em nenhuma dessas três coisas, porque cada uma puxa as outras. Não sei se isto é possível. Há pessoas que se gabam de não pensar. Por outro lado, porém, dizia Sêneca que a única maneira de se libertar da obsessão da morte é enfrentá-la e pensar constantemente nela. Cícero também ensinava que a filosofia é o aprendizado da morte. Estes, creio eu, gabavam-se em sentido contrário. Mas eu posso dizer que ainda não experimentei em mim a eficácia de suas receitas. Quanto a não pensar, talvez exista um certo modo de não pensar na morte, digo na própria morte. Mas esses que não pensam na morte já a trazem consigo, recalcada, engolida, a comandar como eminência parda todos os atos desconexos da vida. Medo difuso estará no seu sangue, morte dissolvida, morte contínua, e essa pessoa terá um medo profundo, pânico, irracional, de uma porção de coisas miúdas. Terá medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o prestígio, medo de não ser eleito, medo de cair em exercício findo, medo das correntes de ar, de inflação, de saleiro entornado. Mas então, ó monstro, ó caos, ó confusão, o absurdo te divide agora de ti mesmo. O eu e o eu são heterogêneos, e mal se compreende que tenhas um só coração. Por que será, se tua sorte é essa de se enroscar e de fazer de morto como os insetos, por que será que sonhas amor, generosidade e heroísmo? O homem que não pensa vai ao cinema 3 vezes por semana. No celuloide ele encontra um pequenino empréstimo de grandeza, é heróico com o herói, amoroso com o apaixonado, magnânimo com o forte. Depois volta para casa, de braço dado com a sua morte. Por quê? Por quê? Por quê? Nascido em 1896, no Rio de Janeiro, formado em engenharia, Gustavo Corsão ganhará notoriedade ao publicar em 1944 seu primeiro livro, A Descoberta do Outro, ensaio onde relata sua conversão ao catolicismo, acontecida em 1939, sob a influência de Alceu Amoroso Lima e de todo o movimento intelectual católico que se reúne a partir de 1922, em torno do Centro Dom Vital. A partir de então, será, nas palavras da escritora Raquel de Queiroz, o anjo combatente em favor da fé e da Igreja, sabendo usar como ninguém a língua portuguesa, definido pela autora Dio XV como um indiscutível clássico da literatura nacional. Suas crônicas em grandes jornais como o Globo e o Estado de São Paulo marcaram época por sua linguagem precisa e apaixonada. Seu pensamento será formado pela influência de grandes autores, como o ensaísta inglês J.K. Chesterton, a quem homenageará em seu livro Três Alqueires e uma Vaca, o filósofo tomista francês Jacques Maritain, pai do humanismo cristão, e o escritor russo Dostoiévski. Aclamado pela crítica literária, era considerado por Manuel Bandeira, que dizia ser o livro O Desconcerto do Mundo, escrito por Corsão em 65, um dos livros mais belos e mais fortes de nossas letras, como o digno candidato brasileiro para o Nobel de Literatura. Em 1950, Corsão publica seu único romance, Lições de Abismo, sucesso imediato, premiado pela Unesco como livro do ano, traduzido em inglês, alemão e holandês. Ao ler o romance, o poeta Oswald de Andrade, grande nome do nosso modernismo, afirmará categoricamente: depois de Machado de Assis, aparece agora um mestre do romance brasileiro. Lições de Abismo é um romance filosófico. Escrito na forma de um diário, a obra nos apresenta a figura do professor universitário José Maria, que vive o drama de ter sido abandonado pela esposa e pelo filho, a isso se somando a descoberta de uma leucemia que o coloca diante da realidade de que conta com apenas 3 meses de vida. A partir daí,
As páginas de Lições do Abismo se tornam o espaço da reflexão do personagem sobre a morte e o mistério da brevidade da vida, mas ainda assim é uma poética meditação sobre a vida e sobre aquele que a vive, o homem, que, se percebendo limitado e cercado de limitações, encontra em si fagulhas de imortalidade. Refletindo sobre a possibilidade da imortalidade da alma, José Maria conclui que há na pessoa, no mistério da pessoa, uma força que empurra a morte para trás, que recusa a morte, que denuncia a morte como um espantalho de contradição, e conclui com maestria: o sentido da vida emerge da confusão. A obra de Corsão é repleta de referências a grandes clássicos da literatura. O próprio título da obra, Lições de Abismo, é uma referência ao célebre livro Viagem ao Centro da Terra, do escritor francês Jules Verne. Machado de Assis, Dante, Dostoiévski, Wagner, todos esses autores ajudam a compor todo o cabedal reflexivo em torno da vida e da morte, das trevas do fim e da luz que dá início, do desapego e da esperança. Longe de ser uma obra pessimista, Lições de Abismo nos apresenta o ser humano na sua luta, diante das mais difíceis circunstâncias, em perceber que dentro de si está a resposta que o ajuda a viver, que o impulsiona a continuar, e perceber que o fim material da vida não significa necessariamente o fim de tudo. É a partir dessa reflexão interior permeada de metafísica que o homem pode refletir sobre o mundo que o rodeia. O homem só pode acertar razoavelmente os problemas exteriores, dirá Corsão, quando tiver descoberto, ao menos em seus vagos lineamentos, o segredo de seu ser. A obra de Corsão continua ainda em nossos dias com aquele sabor atual que só os clássicos têm. Revisitar seus ensaios, seus artigos, sua produção literária traz para o tempo em que vivemos, marcados por certa desconfiança do humanismo e por certa indiferença ao transcendente, princípios que podem ajudar a perceber a realidade com mais profundidade, com um olhar mais acurado sobre a origem de certos erros e, consequentemente, caminhos mais acertados para se trilhar. Em Gustavo Corsão, dizia Nelson Rodrigues, tudo é amor. Aprendamos, pois, com esse mestre, a olhar com poesia e amor o mistério da vida, que com suas mais diversas peculiaridades, altos e baixos, emerge em toda a sua misteriosa beleza.